Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Eu sou o pastor Luciano Scala e eu falo diretamente aqui do Monte dos Memonitas em Embu, juntamente com o evangelista Marco. E Deus nos deu uma palavra nesta manhã enquanto nós estávamos orando, nesta manhã de segunda-feira. Hoje é dia 22 de junho. E a palavra que o Senhor nos deu, enquanto estávamos aqui orando, ela está no livro de Neemias, no capítulo 1, onde a palavra de Deus vai dizer que Neemias, ele estava longe da cidade dos seus pais, da cidade de Jerusalém. E a palavra de Deus vai dizer que esse Neemias, ele trabalhava dentro do palácio do rei. Sendo assim, nós sabemos que Neemias ele estava bem, estava trabalhando, estava servindo o rei, tendo talvez uma das funções mais privilegiadas para um súdito do rei, porque trabalhava junto com o rei, ao lado do rei, ele era copeiro, ele servia ao rei. Porém, Neemias, quando ele recebe a visita de um dos seus irmãos, diz a Bíblia que um homem chamado Hanani, que era irmão de Neemias, foi visitá-lo e deu a ele algumas notícias acerca dos seus conterrâneos. Deu uma notícia dizendo em que a cidade de Jerusalém ela tinha sido tomada e destruída. Tinha dito para ele que aqueles que não tinham sido levados para o cativeiro da Babilônia, na terra dos caldeus, estavam em Jerusalém numa profunda miséria. Existia uma escassez social, existia uma tragédia social, eles estavam padecendo e sofrendo por conta da destruição do povo caldeu. Neemias, diz a Bíblia, que ele se sente compadecido, ele se sente, o termo que nós usamos ultimamente é o termo empatia, ele sente empatia pelos seus irmãos que estavam em miséria, que estavam em sofrimento. E diz a Bíblia que ele, se sentindo triste, angustiado, ele se assenta e ele chora. E a Bíblia vai falar que ele fica por alguns dias se lamentando. Então nós podemos entender que os primeiros dias foram dias mais difíceis. Foram dias em que Neemias ficou sem ação. A única coisa que ele fazia era chorar, era se lamentar. A única coisa que ele fazia era pensar no que poderia ter sido feito diferente. Era pensar naquilo que ele poderia fazer pelos seus irmãos. Mas diz a Bíblia que ele não fica apenas assentado, chorando, se lamentando. Diz a Bíblia que ele começa a orar e jejuar para que Deus pudesse dar a ele uma direção. Bom, nós estamos aqui nesta manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana, e nós não estamos aqui simplesmente para orar pelas nossas vidas, não que nós não precisemos de oração, mas nós estamos aqui para orar por cada pessoa que tem enviado os seus pedidos de oração, cada família, cada pessoa daquela igreja, da Vale de Bênção, cada membro, cada família que está sofrendo talvez porque alguém está doente, sofrendo talvez porque perdeu o emprego, nesse momento de crise, de pandemia, de isolamento social. Talvez porque na tua empresa, no teu comércio, as coisas não estão indo bem. Nós estamos aqui para clamar por todos, orar pela tua vida. E a palavra que Deus nos deu nessa manhã foi essa palavra de Neemias. Ele chorou, ele se lamentou, ele ficou ali abatido como qualquer outra pessoa ficaria. Mas Neemias, ele se posiciona, ele começa a orar. E quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar, quando nós começamos a buscar a Deus, uma engrenagem começa a funcionar, uma engrenagem começa a se movimentar. O ficar parado, o ficar chorando, se lamentando, o ficar reclamando, não muda. Ficar ali de braços cruzados, chorando, ficar abatido, se prender dentro de um quarto e ficar chorando, se lamentando, isso faz parte, isso é um luto, isso é um momento difícil que faz parte da vida, mas isso não traz mudança. As coisas começaram a se movimentar, a engrenagem começou a agir, começou a ter movimento quando Neemias começou a orar.
Quando ele começou a clamar, Deus começou a direcionar, Deus começou a dar estratégias, Deus começou a colocar pessoas ao lado dele, Deus começou a mover os céus para abençoar Neemias, Deus começou a preparar o recurso que Neemias precisava para as coisas começarem a acontecer, para que ele pudesse reconstruir aquela cidade, para que ele pudesse trazer um recomeço para aquele povo. Eu creio nesta manhã que da mesma forma Deus está trabalhando em nosso meio. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando, e a engrenagem começou a funcionar. A engrenagem da tua vida, ela começou a agir. Talvez as coisas estão paradas, talvez as coisas elas ficaram bloqueadas na tua vida, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena, talvez as coisas travaram na tua vida. Mas eu tenho certeza que pela oração, pelo posicionamento de fé, Deus começará a trazer estratégias, Deus dará uma mente criativa, Deus mostrará caminhos novos, Deus colocará pessoas ao nosso redor para que as coisas possam acontecer. Da mesma maneira que Deus foi com Neemias, Deus também está conosco. Da mesma forma que Deus direcionou Neemias, Deus também está nos direcionando nesta manhã. Existe direção de Deus chegando para a tua vida. Existe direção de Deus chegando para você que está orando. Existe uma direção de Deus, uma estratégia de Deus chegando para você que tem clamado ao Senhor. Neemias não ficou desanimado, Neemias não ficou abatido. Se hoje você se sente desanimado e abatido, comece a chorar, comece a clamar, e a engrenagem começará a agir na tua vida, o movimento começará a acontecer na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ouve e responde às nossas orações. Essa palavra de Deus é para a tua vida, é para a minha vida, para a vida do evangelista Marco que está aqui, para a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. Comece a clamar ao Senhor, comece a clamar a Deus, e o Senhor começará a agir na tua vida de forma gloriosa. Receba esta palavra, toma posse dela para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.